Oi pessoal, tudo bem? Eu vou trazer hoje para vocês um vídeo que eu resolvi um evaporador triplo efeito do, do livro do Jean Coples no Matcard e vim mostrar para vocês como eu fiz e para vocês terem uma ideia, talvez estão com algum problema parecido que poderia ser resolvido e algumas soluções que eu encontrei para não ter que ficar fazendo recurso, fazer toda a recursividade da iteração, né? como que eu, como que eu fiz para me organizar dentro do software, ok? Vamos lá? Então, pessoal, esse é o exercício, é um exemplo, na verdade, do Jean Coples, capítulo 32 dele, tá? Na, na descrição do vídeo tem o PDF para esse documento, então vocês podem baixar lá. Então ele fala o seguinte: o evaporador triplo efeito com alimentação direta é usado para evaporar uma solução de açúcar de 10% a 50% de sólidos. Então, estou usando o evaporador para concentrar de 10 a 50. Existe a elevação do ponto de ebulição. Ela é estimada por essa equação de 1,78x mais 6,22x quadrado, sendo x a concentração de açúcar na solução. Vapor saturado a 205,5 kPa é utilizado para aquecimento. Então, te dando informação aí da pressão para a gente conseguir calcular a entalpia, né, desse vapor. A pressão no espaço do vapor no terceiro efeito é de 13,4 kPa e te dá vazão da alimentação, a temperatura dessa alimentação, o calor específico, como ele pode ser calculado, né, o CP, os coeficientes de transferência de calor estimados, né, o universal, que é o U. Então, para os três efeitos, o 1, o 2 e o 3. E faz o seguinte: se cada efeito tem a mesma área de superfície de troca, calcule a área. Então eu quero saber a área, né? Essa área média. Então, se os três têm a mesma área, então é uma área média, né? A taxa de vapor utilizada. Então, qual que seria essa taxa de vapor utilizada? E a economia de vapor. Essa economia de vapor é a quantidade de água evaporada, né? A, dividida pela quantidade de vapor consumido. Então, aquele primeiro vapor consumido, deixa eu só olhar, mostrar aqui no diagrama. Esse primeiro vapor consumido, S, né? Então, o vapor consumido que eu falo é esse. Então, é a quantidade de água evaporada. Então, a quantidade de vapor que eu gerei dessas evaporações aqui, dividido pela quantidade de vapor que eu consumi aqui da caldeira. Essa seria a economia de vapor, ok? É uma dimensional. Então, o que ele quer saber, basicamente, é isso. Coloco todas as informações aqui, inclusive elevação de ponto de ebulição em CP, em função de x. Então, observem que é função, tá? Aqui, a elevação do ponto de ebulição, eu já coloco que ela vai sair em Kelvin. Aqui, é, aqui na verdade poderia ser grau Celsius, né? Porque a elevação é delta. Então, tanto faz grau Celsius ou Kelvin. Mas aqui, ó, acabei de ver que o exercício fala que é grau Celsius. Então, vamos mudar aqui, que quando eu fiz, ficou Kelvin ali. E não é o valor de grau Celsius, é delta, tá? Por isso que não teve diferença. Muito bem. Defini todas as variáveis. Fiz um diagrama esquemático para ficar mais fácil de entender o que está acontecendo, quais são os efeitos, as pressões. Eu vou precisar de dados de tabela de vapor. Então eu já coloco aquela programaçãozinha que a gente sabe fazer aqui para buscar os dados da tabela de vapor, tá? Então, aqui só colocando a observação, porque como o PDF pode ser passado de mão em mão aí,
sem a pessoa ver o vídeo, então eu deixo as observações escritas também. E aqui eu vou precisar da temperatura em função da pressão, mas também vou precisar da entalpia de vapor. Aqui, entalpia do vapor é o maiúsculo, tá? Na corrente V, e a entalpia do líquido, HS, aqui no caso, o H minúsculo, na corrente S, tá? E aí, eu venho e determino as temperaturas de saturação, elevação do ponto de ebulição, e com isso eu determino a temperatura 3. Então, o primeiro passo é calcular, né, a temperatura no terceiro efeito, que vai levar em conta a elevação do ponto de ebulição. A partir disso, vou fazer balanço de massa global, balanço de massa para sólidos, ok? Como eu tenho que vou considerar que o vapor, os valores de V1, V2 e V3 vão ser iguais. Então, vou pegar o valor de vapor que vai ser gerado e dividir por 3 e falo que a quantidade de vapor é igual nesses 3 efeitos. Em cada efeito, né? Vou fazer o balanço agora para cada efeito para achar a fração. Ok? E o L1. Então, eu já sei o V1 aqui, por exemplo. Já sei o V2, já sei o V3. Agora eu vou saber o X1 e o L1 aqui. Aí eu vou saber o X2 e o L2 aqui. E vou saber, aqui eu já tenho o X3 e o L3. Mas eu calculo para conferir se não teve nenhum erro, ok? Então eu calculo L1, X1, L2, X2, L3 e X3. Esse C na frente é só para confirmação. Então, confirmou. É que eu fiz um ifzinho. Se for diferente, ele vai me dar ó, o balanço dos... Ele vai me dar que a fração de sólidos está diferente, porque aqui eu coloquei X. E se der diferente aqui no L, o valor da taxa máxima na corrente L está diferente. Mas está ok. Terceiro passo, calcular a elevação do ponto de ebulição. Então, jogar lá na forma de elevação de ponto de ebulição. Para os 3 efeitos, vou fazer o cálculo do ΔP. Quanto que eu tenho de ΔP? Eu tenho um ΔP de 66. Faço o cálculo de ΔT1. É que eu falei ΔP, né? ΔT. ΔT1, ΔT2 e ΔT3. Achei esses deltas T's aqui. O primeiro ΔT, como a gente está considerando que a alimentação está entrando fria, tá? Não está tendo um aquecimento antes dela, eu vou colocar um pouco mais de energia para ela e retirar essa energia que eu coloquei a mais para ela dos outros efeitos, tá? Então eu coloco aqui na ordem 3.3, aqui eu coloco na ordem de 1 e aqui eu coloco na ordem de 2. Então aqui eu somo e aqui eu estou subtraindo. É como se eu estivesse pegando um pouco dessa energia aqui e colocando a mais no meu primeiro efeito, tá? Porque ele vai precisar de energia sensível aí a mais para conseguir chegar no ponto de ebulição, né? Quando se começar a evaporar no primeiro efeito. Feito isso, vou determinar as temperaturas T1, T2, T3 e as TS, né? As temperaturas aqui, ó. TS. Para organizar, eu peguei essas informações e coloquei no diagrama para vocês verem o que a gente tem aqui. Aqui só faltou o X, né? Não coloquei o X aqui. Mas tudo bem. No terceiro passo, então, a gente já tem as temperaturas. Agora, o que falta? Eu vou calcular o calor específico. Vou calcular o calor latente de vaporização. E as entalpias em cada efeito para eu começar a fazer o balanço de energia. Então, eu faço isso para os 3 efeitos. E aí, eu venho para começar a pensar. Aqui eu estou pegando os Hs, então de vapor e de líquido, na corrente S, no extrator 1, no evaporador 1. Evaporador 1, evaporador 2, evaporador 3. Corrente L, corrente V. Tenho todas as entalpias já
organizado com elevação do ponto de ebulição, tudo. Ok. Agora eu consigo resolver o balanço de energia resolvendo essas três equações ao mesmo tempo. Tá? Aqui eu dou um chute inicial só para começar o problema. Resolvendo aqui, eu tenho a minha solução para S, L1 e L2. Que são os valores novos, tá? Esse N aqui seria de novos. Então, achei aqui o S, qual que é o valor do S, o valor do L e o valor de L1 e o valor de L2. Recalculo V, V1, V2 e V3, e aí eu comparo. Se V1, V2 e V3 tiver aqui, no caso eu coloquei abaixo de 5%, mas é porque só para eu refazer. Vocês poderiam colocar abaixo de 10%, geralmente a gente utiliza. Né? Então, se estiver abaixo de 5%, vai refazer o passo 2, 3 e 4 para recalcular V1, V2 e V3. Então, esses dois eu vou precisar. Então, eu refaço tudo. O que eu fiz? Fui lá e copiei do 2 para baixo. Para não ficar muito confuso, eu mudei a cor, tá? Só que observem que os valores de V1, V2 e V3 eu defino como esses novos valores aqui, ó, que eu acabei de achar. E aí o restante ele vai fazer automático, por quê? Porque ele vai chegar até aqui, como eu chamei isso de V1, V2 e V3, já está V1, V2 e V3 em todo o corpo do desenvolvimento. Então, vocês podem ver que eu vou chegar mais uma vez naquele ponto onde eu vou determinar o V, que é aqui. Determinei o V. Então, eu tenho V1, V2 e V3. Vamos ver se esse está menor que 5%. Quando sai o valor, é porque está menor que 5% essa diferença em relação ao valor passado, tá? E com isso eu paro essa interação em vapor, né? Que eu estou achando aqui a vazão no vapor. E aí eu continuo o meu desenvolvimento, que é determinar o que? A taxa de energia e a área. O que acontece? Eu tenho o delta de entalpia, né? Vapor menos líquido. Com isso, eu consigo achar o calor necessário. O quê? Que vai ser a vazão vezes esse calor latente. Então, vazão do vapor, S, vezes calor latente. Eu tenho aqui a potência, né? A energia, joule por segundo, watt. Com isso, eu acho a área. Que é a forma de Q? Q é igual a U delta T, QUA delta T. Q é igual a U vezes A delta T. Eu quero a área é o quê? Q dividido por U delta T. Como eu tenho U, delta T eu calculei já, acho o quê? Acho a área, desculpa. O que eu já tenho, acabei de achar. Faço isso para os três. Vou fazer a mesma ideia para a área. Por quê? Porque o exercício me falou que a área é igual. Em geral, isso acontece por quê? Porque é o mesmo evaporador, tá? São evaporadores iguais. Vejo se tem 5% de diferença. Deu maior que 5%, vai refazer para agora mexendo na área. Nos delta T, né? Que vai influenciar no delta T. E aí, o que eu tenho? Eu tenho aqui o delta T 1 vai ser isso, o delta T2 vai ser isso, o delta T3 vai ser isso. Então, eu redefino os delta T's, 1, 2 e 3, volto lá em cima, copio dessa parte onde eu determinei os pontos de ebulição para baixo,
Então, ó, vai influenciar onde? Ó, na temperatura T1, T2 e T3. Tá vendo? Que é onde vai entrar delta T1, delta T2, delta T3. Obviamente, mudou T1, aí vai mudar aqui também o TS2, porque mudou o T1. Mas só para vocês verem, explicitamente ele entra aqui. Refaz todos os cálculos. Como eu só mudei o valor da variável, delta T1, delta T2, delta T3, você não precisa refazer. Eu só colo. Eu copio lá em cima e colo aqui embaixo. Mudar a cor para ficar mais fácil de vocês não se perderem. E confiro. Agora, o valor de área está menor. Essa diferença está menor que 5%. Como está menor que 5%, eu paro a interação. E aí, o que eu preciso fazer é, ele quer saber a área. A área média, então, é 105,11 metros quadrados. Ele quer saber também a taxa de vapor que a gente gastou. É 8.957 kg por hora aproximadamente. E a economia de vapor é a soma do V1, V2 e V3 dividido por S. Deu aproximadamente a economia de 2. Ok, pessoal? Então, espero que vocês gostem aí. É grande o material, tem 13 páginas, então não dá para a gente detalhar. Chama atenção aqui mais uma vez, kJ, eu definindo aqui a variável, tá? A unidade. Então, eu venho aqui e defino isso como unidade, tá vendo? Não é variável, é unidade. Porque eu vou usar isso nas entalpias, eu coloco em kJ. Certinho, pessoal? Então, valeu. Até mais. Qualquer coisa, escreva nos comentários. Falou.